CNN de Rubens Menin pode fechar as portas. Pois é, né? Não é isso, né? Não quer dizer que a empresa vai fechar. A empresa não está dando resultado, né? Não tem audiência, então o empresário é assim. Se o empresário tem uma empresa que ela não está dando resultado, o que ele faz? Ele sai fora dela. Ele vende, ou ele paralisa, qualquer coisa assim, mas ele não vai ficar tendo prejuízo, não é mesmo? E a CNN ninguém assiste. Por que ninguém assiste? Porque a ocorrência é muito grande. Globo News, isso na linha dela. Globo News, Band News, Record News, SBT News, né? E os YouTubers News. Então a emissora ela tem 0,4 de Ibope, é muito pouco, né? Então eu acredito que possa acontecer o Menin vender, né? E empresário é assim. Se não deu certo, ele dá linha, vende. Por isso o medo deles, entendeu? Agora, vamos falar também sobre a loucura desse financeira. Mas deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal. E se parecer hypar, ajude hypando. Vamos continuar assistindo. Vamos lá, deixa eu trazer primeiro aqui um vídeo do Nicola para embasar aqui o que a gente vai falar sobre a questão da SAF. Vamos lá, vamos ouvir aí a informação do Nicola. Para te atualizar sobre a situação no Clube Atlético Mineiro, o Galo procura desde o fim do ano passado alguém disposto a colocar 700 milhões de reais no clube. Pode ser em troca de ações da SAF, pode ser via debêntures, enfim, o Atlético busca diversas alternativas e aceita vários métodos para que esse dinheiro seja colocado. Mas, com o passar do tempo e a dificuldade em encontrar novos investidores, já começa a se pensar em plano B. Se esse dinheiro não vier, há uma possibilidade de Rafael, Rubens Menin e Ricardo Guimarães terem de colocar mais grana. Até porque se isso não acontecer, o Galo será obrigado a reduzir de forma drástica seu custo no futebol. Hoje, o Atlético gasta 250 milhões de reais por temporada. Isso equivale a mais ou menos 19 milhões de reais por mês. Estou incluindo também o 13º nessa divisão. 19 milhões fazem do Galo dono de uma das maiores folhas salariais do país. O Atlético não tem conseguido fazer todas as quitações dos seus pagamentos. Nesse momento, por exemplo, houve atraso com direitos de imagem e os empresários deixaram de receber as comissões das transações que fizeram nos 2 últimos anos com o Atlético. O Atlético, inclusive, já informou que só vai voltar a fazer pagamento das comissões para os empresários quando esse aporte vier. Se não vier, a tendência é que o Atlético tenha de reduzir em pelo menos 4 milhões de reais por mês sua folha salarial, fazendo com que os 19 milhões atuais caíssem para 15 milhões. Isso significa perder qualidade e abrir mão de jogadores muito importantes. Tá aí então, ó. Tá aí então. Aqui no canal do Cortes do Nicola, também sigam lá. Bom, gente, vamos lá. Primeira questão da SAF. Ontem eu postei um vídeo que bombou aí no YouTube, né, pessoal? Muita gente comentando, muito cruzeirense apareceu lá também, né? Depois de anos eles começam a ter um pouquinho de alegria, rapaz, mas que coisa. Mas enfim, vai acabar essa alegria deles, daqui a pouco volta tudo ao normal, né? Isso aí a gente já sabe, daqui a pouco volta ao normal. Mas a verdade é a seguinte, falando sério agora, né? A notícia, eu trouxe ontem que pro ano que vem, se não conseguirem o aporte, pode ser que o Atlético dê alguns passos para trás e vai ter uma folha salarial muito menor, um time muito mais modesto. Não é tão simples também, porque tem muito jogador com contrato longo no Atlético com salário milionário, não sei como iriam fazer, né, para negociar alguns. Mas o fato é, hoje a SAF do Galo, muita gente, e a crítica para mim é justíssima. Eu acho que aqueles que só criticam ou só defendem, né, defendem com unhas e dentes, tudo tá certo, ou aqueles que acham que tá tudo errado, que não tem nada de positivo, para mim os dois lados estão errados, né? São os dois, aquela polarização, né? Eu acho que tem coisas positivas e negativas, eu acho que sim, o Atlético teria quase que acabado se não fossem eles, né? Isso aí para mim é fato. O Atlético teria quase que acabado ali em 2019 para 2020 e eles chegaram, montaram um time muito forte, o Atlético foi campeão, quase bateu campeão de tudo em 2021. Então acho que eles têm mérito sim, muitas coisas. O Atlético hoje, por mais que ainda tenhamos, né, um elenco para mim, mediano para fraco, acho que a gente não tem um grande elenco, mas ainda assim, se a gente pegar o que nós vivemos recentemente, ali 2018, 2019,
Pega lá o time do Atlético 2018, lá com as contratações, Edinho, Leandrinho e não sei o queinho, e aqueles jogadores mais ou menos, eu ainda falei muito bem deles. Vários jogadores horrorosos, o Atlético tinha um elenco fraquíssimo, um time fraco. Em 2019 a gente foi eliminado pro Colón da Argentina, pro Náutico da Argentina, de uma forma ridícula em casa, e não fomos para a final da Sul-Americana. Enfim, melhoramos muito, né? Hoje o Atlético tem, pelo menos, você olha, tem um time forte, tem um time competitivo, não tem elenco, na minha opinião. Tem um ou outro ali que entra e agrega e ajuda, mas não tem elenco, isso é fato, né? Mas um time forte, competitivo, um time bem treinado, um time, se for bem treinado, eu acho que sim, briga. Eu acho que pode brigar ainda mais nas Copas. Mas enfim, então tem todo esse lado positivo, mas obviamente que tem também o lado negativo. E muito do lado negativo é por conta das promessas, né? Muitas promessas, que eu já falei aqui, todo mundo já sabe, preciso ficar repetindo também. E as coisas não foram acontecendo, a dívida que era para diminuir, a venda do shopping que ia resolver a dívida onerosa, não resolveu absolutamente nada, né? Ajudou ali na questão da Arena MRV, mas não resolveu. O Atlético hoje tem uma dívida acima de 1 bilhão e 400 milhões, que é uma dívida muito grande, considerável. E agora a solução é um aporte que vem aí, tem que vir um aporte de um gringo, e eu fico imaginando qual será o gringo, né? Quem será aí esse gringo, esse americano e tudo, que vai aportar 700, 800 milhões e para ter uma porcentagem, não ter voz ativa? Quem vai querer isso? Tomara que consigam, mas será que alguém vai querer colocar uma grana tão alta e no final das contas não ter poder de decisão nenhum ou muito pouco? Ou ser mais um voto, sabe? Então, isso tudo. E aí, hoje estamos meio que no desespero, né? A situação hoje é meio que um desespero mesmo. Essa é a situação do Atlético, né? Porque tem que vir um aporte. O Atlético agora está aí devendo, agora pagou salário, mas estava devendo salário, aí devendo premiação do Mineiro, e deve empresários, e deve vários clubes e tudo, o que pra gente foi dito que não aconteceria mais. Pois é, né? Um clube com uma folha de pagamento de 20 milhões aproximadamente por mês é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Clube nenhum aguenta isso, né? Não aguenta. É difícil. O Cruzeiro lá aguenta porque dinheiro entra toda hora em supermercado. Pedro Lourenço é bilionário. Mas vai chegar um momento que ele vai dar uma freada e não vai investir tanto assim. Vai ter um patamar de investimentos. O que aconteceu com o Atlético Mineiro é que os R's lá, né? Os 4 R's investiram muito e o time não ganhou nada. Né? Não ganhou nada, não deu resultado. Aí vai naquela minha fala da abertura do vídeo. A empresa que não dá resultado, o dono descarta, vende. Então esse é o problema, né? Eles estão preocupados, porque estão correndo atrás do investidor. Que investidor é esse? Um sócio, né? Só que eles estão querendo um sócio bobão. Aquele sócio que ele entra com o dinheiro, mas não pode apitar em nada, quem vai mandar são os que continuam aí. Acho difícil arrumar um sócio desse, né? Apesar de que todo dia são um bobo de casa, né? Todo dia são um bobo de casa. Mas quem vai querer? Quem, sinceramente, em sã consciência, vai querer um negócio desse, né? E eles estão desesperados por dinheiro. Pô, gente, para para pensar. Eles estão precisando de 700 milhões, né? Se vender o estádio ali, levando em consideração que o estádio tem um ponto negativo, você não enxerga um lado, que é grama sintética, consegue uns 500, né? Fica faltando 200, né? Pois é. Aí eles estão preocupados já com o nível de contratação. Cara, eu não me preocuparia com isso. Porque esses contratações caras não ganharam nada, né? De repente eles fazem contratação de baixa e conseguem ganhar. Então, assim, é verdade. O que eles ganharam? Ganharam o Campeonato Mineiro, né? E a gente sabe as condições, né, que o Atlético ganha o Campeonato Mineiro aqui, né? A gente conhece como é que é disputado o Campeonato Mineiro, os privilégios, etc, etc, etc. Então não fizeram vantagem nenhuma, né? Gastou, contratou Deus e o mundo e não ganhou nada. Não ganhou nada, né? Isso nos 3 últimos anos, né? O time que ganhou a Libertadores era o Calil, era um cara que tinha uma visão, né, de empresário, de diretor de futebol. É diferente, né? Então é isso aí. A gente vai ficar assistindo de bastidores, ver o que vai acontecer. Quem será o empresário?
Qual o doido que vai assumir uma dívida de 2 bi e não poder mandar? Será que vai aparecer esse cidadão? Não sei, não sei. Acho que não, né? Não sei, acho difícil. Se não mudar os moldes do sócio que vai entrar, não consegue, não. Né? Ah, não fique desesperado, não. As coisas ruins, ela tem tempo de durar. Não existe mal que dure para sempre. Nós não tivemos lá no limbo, lá, 3 anos na Série B, numa luta danada, a gente hoje não está bem. Então, daqui a uns, né, levando em consideração que a nossa dívida era metade das suas, então é 6 anos, né? Nós foi 3, 6, tá bom. Não tem problema não, enquanto isso vai disputando aí, vai contratando jogadores aí a nível de Série B, porque não tem como, né? Não tem como um clube se sustentar, gente. Não tem, né? Agora é sério. O próprio Cruzeiro, né? Vai chegar um momento que ele vai ter que investir na base um pouco mais para vender jogador, para ter lucro, resultado. Né? A base que dá dinheiro para o time, é o caso do Palmeiras, não é mesmo? Então tem que ser pensado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Desespero. Tem duas coisas que você pode fazer para acalmar. Ou toma calmante para ficar tranquilinho, ou reza, oh meu Deus, me ajude a achar um investidor, ajude a achar um investidor que enfie dinheiro e não mande nada. Precisa de ter um casamento de gigolô, de repente consegue. Tudo pode acontecer, correto? Grande abraço para vocês, deixe like, comente, compartilhe e hype. E logo tá chegando os jogos do Cruzeiro e a gente vai comentar e transmitir isso aqui. Um grande abraço.